Vamos ver um pouquinho. Me veio uma coisa tremenda nessa madrugada. Se tivesse jeito de incluir nessa escola, você vai, só pode ser de Deus. Urias era um prosélito ao lado de Davi. Prosélito é um homem fiel. Mombrando diz que ele era prosélito de religião. Ele era do lado de Davi de todo jeito. Ele estava na guerra e Davi teve muitos soldados, mas valentes era 37. E ele era um dos 37. E ele estava na guerra, e você já sabe, a esposa dele chamava Betseba. Ela era muito bonita. Davi passeando no pátio do palácio. Inclusive tem até hoje o lugar do palácio, as ruínas, né, que ele escavou, viu? E umas casas por perto, onde morava Urias, perto do palácio. O irmão Brando disse que ela desmanzelou, deixou a janela aberta do banheiro. E ele estava por cima do terraço e viu ela tomando banho. E ele mandou buscá-la, porque ele era rei. E ela ficou grávida dele. E ele sabia que ela era esposa de um dos seus valentes. Olha aqui que é um homem fiel. Ele tentou trazer, trouxe ele, embriagou ele, vai para sua casa. Ele ficou lá na porta do palácio. Ele era prosélito. Ficou lá. Não foi. Meu Deus, esse senhor não vai. Cadê o Urias? Está aí, está na porta, deitado na porta aí. É o jeito. Escreveu uma carta para matar ele. Na covardia. Colocar ele na frente e recuar para matar ele propositalmente. Me veio uma coisa tremenda. Se você fosse Urias, hoje Davi já está lá, Urias também. Se houvesse lembrança, o irmão Mano disse que não há lembrança das coisas aqui, mas se houvesse lembrança, será que Urias tinha arrependido? Não, ele não teria arrependido, porque se eu fosse Urias, eu continuaria o mesmo. Eu continuaria o mesmo. Porque eu sabia quem era Davi. Você continuaria o mesmo? A prova que você continuaria é que você continua aqui. Eu falo isso com a minha alma e com experiência. Eu continuaria porque eu conheço a minha alma e meu espírito. Isso veio do céu. Isso veio do céu. Se você fosse Urias, sabendo de todo o programa de Davi, e você tivesse a oportunidade de voltar, você continuaria sendo um prosélito, do lado, incondicional? Eu continuaria. Se eu houvesse lembrado, Davi, você mandou me matar, hein? Mas eu continuaria o mesmo. Graças a Deus. Isso que é posicionamento. Isso que é estar numa condição que Deus agrada. Fora disso, qualquer coisinha já, isso não é. Me olhou com a cara feia, falou alguma coisa que não gostou, não é posicionamento.
Deus balança a coisa para você se firmar ou ir embora logo. Se isso te leva embora, vá com Deus, se é que Deus vai com você. Mas o Espírito nos leva a isso. Se eu fosse Urias, você continuaria? Eu falo por mim, porque eu conheço meu espírito. Faz essa pergunta para você. Se veio do céu, eu continuaria. Será que Urias continuaria? E pela posição dele lá, ele continuaria. Ele não quis ir para casa. Se ele pudesse ressuscitar, ele ia jogar na cara de Davi? Não. Porque ele era prosélito. Isso é, sou do lado, não tem quem me muda. Você é prosélito? Você é firme? Ou você é um mais ou menos? Se é mais ou menos, a melhor coisa é ir embora, irmão. Mas se é prosélito, não tem quem tira. Se Urias ressuscitasse, ô Davi, morri feliz. Vem cá, deixa eu te dar um abraço aqui. Eu faria isso. Mesmo sabendo de todo, isso é firmeza. Isso me veio do céu na oração. Deus, depois de muitas lágrimas, muita oração, mas eu tenho que ser verídico. Tem que ser verdadeiro. Eu vou responder e eu tenho que ser sincero com Deus, em primeiro lugar. Solta essa fita que eu pedi aí, da ceia, conosco, de uma forma muito especial. E eu queria aproveitar e deixar algo, uma experiência que eu estive. E essa experiência é que Deus honra o seu ministério. Ele honra. E é a menina dos olhos dele. Uma coisa que Deus vela. O profeta disse: se você não pode respeitar o homem, respeita o ofício que ele ocupa em Deus. Você não precisa de matar com a faca, apenas falar da sua influência, você já o matou. E nós amamos a todo mundo, eu amo todo mundo com todo o meu coração. E perdoamos, ninguém me deve nada. E às vezes há irmãos de outro campo vêm às vezes nos visitar, e você com a simplicidade e vai conversar particular com a gente, e você fala assim: manda um abraço pro pastor, manda ele vir aqui, bem-vindo. Isso foi no domingo à noite. Mas na segunda de madrugada, Deus me chamou a atenção. Eu tinha isso comigo, mas era era a minha visão, que as pessoas que não honraram o ministério de Deus, eles tinham que ter uma condição. Isso era a minha visão, a minha posição. Mas quando é só você, então é você.
Mas quando vem da parte de Deus, e todas as vezes que você é guiado pelo Espírito, você tem oposições, diz o profeta de Deus. E Deus me mostrou que não deveria ser essas pessoas, seja lá ministro ou irmãos, eles podem voltar, mas em condições. Ministros, eles são perdoados, amados, o círculo é maior, põe dentro, mas eles não devem estar numa condição de elevação, mas uma condição de arrependimento. Isso é Deus me mostrando, Deus falando na minha alma. Eu não posso ser incrédulo. Quando você entra na presença dele e ele fala, e tudo que ele já fez até hoje é a verdade, os anos provou, os acontecimentos provaram, e eu não posso ser incrédulo nessas alturas. Eu creio, porque combina com a palavra de Deus, combina com as Escrituras. E o profeta diz: se Deus te mostra alguma coisa e não combina com a palavra de Deus, aquilo não é Deus. Mas se Ele mostra para você na Bíblia, então aquilo é Deus. E às vezes você, com a sua mente, você tem também uma visão. Você também tem uma visão e você mostra a sua visão. Filho pródigo. Esta foi a visão que eu mostrei. É tão bom falar com Deus como amigo, conversar com Ele. Mas, Senhor, e o filho pródigo? Quando ele voltou, o pai fez festa, matou o novilho gordo, fez uma festa, disse: alegrai-vos. Mas ele disse: o filho pródigo foi gastar com as meretrizes. E foi parar lá, sendo pastor de porcos. E ele não saiu denigrindo o ministério de Deus. Ele não saiu matando influência. De ninguém. Ele foi ruim para si próprio. E ele caiu em si. Vou ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e a terra. Não sou digno de ser chamado seu filho, mas faça de mim um dos seus jornaleiros. E ele mostrou Davi. Davi, quando estava sendo levado, sendo expulso de Jerusalém, exilado pelo seu próprio filho Absalão, e ali Simei xingava, jogava pedra, falava tanta coisa. Os generais queriam até cortar o pescoço dele. Mas um dia ele voltou. Simei foi o primeiro a receber, está tratando tão bem. Ele pensava que ele nunca voltaria ao poder. E quando ele foi transferir o reinado dele para Absalão, ele disse para Salomão: dá condição para Simei
dá condição para Joabe. Isso é Deus mostrando. E se eles não tiverem essa condição, não tenha eles no seu reino. Os gibeonitas enganaram Josué, os pães borolentos, roupas, e eles deram a palavra, fizeram uma aliança com eles. Mas quando eles descobriram que eles tinham enganado eles, Josué deu condição para os gibeonitas. Eles iam ficar com Israel, mas como rachadores de lenha e tiradores de água. Isso é toda a Bíblia Sagrada. Porque Deus vela a coisa mais sublime da terra é Ele. E o ministério é Ele, é Deus. E quando nós valorizamos aquilo, eu estou falando da minha experiência. Porque a pessoa tem que sentir o grave, fatal erro que cometeu. Ele tem que sentir isso na pele e passar por um processo. E cada ministro que não atentar para isso vai sofrer terrivelmente. Porque isso é a Bíblia. Olha lá todos os reinos que eles não atentaram para o que Deus dizia. Deus fortalecia o inimigo para levantar contra ele. Você vai ver Saul se tornando inimigo de Deus. Deus ungiu Davi para colocar no lugar dele. Você vai ver Salomão, quando ele partiu para a idolatria, Deus dividiu o reino dele. 12 tribos, ficou com uma por causa de Davi, para que a lâmpada de Jerusalém não se apagasse por causa de Davi. O rei Ezequias, quando ele adoeceu, mostrou o reino. O rei da Babilônia mandou seus enviados lá e ele mostrou todo o seu reino. E Deus não gostou daquilo, por mostrar as particularidades de Israel. E disse: por causa disso você perdeu os seus filhos, vão como cativeiro para o rei da Babilônia. No seu reino não vai acontecer, mas os seus filhos vão. E foi o filho dele. Passando, eles foram para ser prisioneiros do rei da Babilônia. Mas lá ele reconheceu e caiu em si. E quebrou aquela maldição que estava decretada, porque ele reconheceu. Então voltou para Israel. Cada um deve ter a sua experiência. Eu estou contando da minha particular. Então, quando você vê obreiros que não posicionaram, eles vão ter condição, não de elevação. Estou sendo guiado por Deus. Eu tenho a minha própria direção divina. E eu dou graças a Deus. Como humano, eu estou sujeito a errar, qualquer um, mas eu estou sujeito a reconhecer quando Ele me
me corrige e me mostra. Então é sob condição, seja ministro, seja irmãos, seja o que for. Eu ouvi o ministro dizendo, não, todos nós caímos. Não. Alguns têm os seus olhos abertos. Uns 2 ou 3, uma meia dúzia. E graças a Deus eu faço parte desses. Nós fazemos. Nós não entramos nessa. Graças a Deus. Nós vimos claramente, nós louvamos a Deus, nós agradecemos. E por causa dessa minha posição, é claro que eu vou ter oposições. Como acabamos de ouvir, irmão Brando dizendo, quando você é liderado pelo Espírito de Deus, você tem oposições. Aí eles usam, não ama, não tem amor, não tem isso, não tem aquilo. Não, esse é o amor de Deus, que ele é corretivo, ele coloca a pessoa no lugar dele. Provai os espíritos e provai e vê se eles são de Deus. Eu dou graças a Deus, indigno como sou, falho como sou, errado como eu sou, mas na parte principal, eu falo do lado humano, vergonha, tem vergonha de mim, como humano, como diz o irmão Brana, eu tenho vergonha de ser o Ilha Brana, mas do ministério, esse é divino, esse é Jesus Cristo, nesse eu posso me gloriar. Nesse eu posso me gloriar. Você pode dizer, glória a Jesus. Glória a Jesus. Palmas para Jesus. Amém. Agora vamos à outra, por favor. O dia que o Senhor Deus levar ele, eu não venho mais. Não é questão de... Não é isso, é questão de sentimento. Sentimento. É, questão de sentimento. Que toda a vida eu fui lá, ver lá, então não quero ir mais por causa disso. Mas quem desejar ir está livre, com todo o apoio. Eu agradeço a Deus pelo recanto. Criei esses meninos tudo lá. Hino, Isaac, era menininho. Quase caiu no Araguaia ainda quando era pequeno. O Isaac, a Sara, o Sadraco. O passeio que eu fiz na vida com eles foi lá. E em lugar nenhum mais. Todo ano, 30 dias, quando eu era polícia, para trabalhar lá. E depois eu ficava lá quase 30 dias. Depois que ele pedia, eu falava, não, fica aí. Eu sinto bem de ter você aí. Amém. Nós vamos ler a Bíblia primeiro. São João 17. Santo Evangelho segundo São João, capítulo 17, é a oração de Jesus. Só o versículo 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Senhor Jesus,
como o Senhor disse aqui na oração, eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guardas em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Oh Deus, deixa-nos estar tão unidos no plano do Senhor, no Espírito do Senhor, na liderança do Senhor, com remissão dos nossos pecados. Fale conosco, ó Deus, aquilo que o Senhor me mostrou, pôs no meu coração. Abra o coração de cada um, para que possa entender no Espírito, para a salvação de cada um, para a proteção de cada um, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Assentai-vos. Vamos ouvir o hino.
só não vou desanimar, pois Jesus comigo vai. Sei que o dia vai chegar e a espada irei guardar. Toda luta terá fim, toda luta terá fim. A espada irei guardar e me encontrar com Deus. Toda luta terá fim, toda luta terá fim. A espada irei guardar e me encontrar com Deus. E quando ao céu chegar, cantando eu viverei, alegre a cantar, juntinho do meu Deus. Amém. Toda luta vai ter fim. E já está quase chegando a hora de tudo terminar, mas ainda estamos na batalha jamais pelejada. E você vai vendo o acontecimento, o andar da carruagem, e você vai orando, clamando a Deus, buscando a Deus com a alma, porque nós somos finitos, sujeitos ao espaço, ao tempo, mas Deus é infinito. E há certas coisas que tem que ser Deus mesmo, porque a opinião nessas alturas não vale. Eu sou assim, também não vale. Eu ajo assim, isso tudo é humano. Eu penso assim, eu acho que é assim, isso não vale. Tem que ser Deus. E você vai orando, orando, clamando. Oh Deus, oh Senhor. E Deus, o profeta diz, quando você confia nele e espera nele, ele é responsável por você. Ele não te deixa falando sozinho. Às vezes é uma enfermidade, mas ele responde. Como ele respondeu para Paulo, depois de Paulo orar 3 vezes para que Deus desviasse aquele espinho da carne dele. Ele não desviou, mas ele diz: Paulo, a minha graça te basta.
Ele não tirou o espinho, mas respondeu a oração dele. E Deus te dá uma direção divina de Deus. Eu dou graças a Deus porque as decisões que Deus me levou a tomar não foi apenas um pensamento, mas um clamor diante de Deus. Um clamor, um desespero, e Deus responde. Por isso, nessa manhã, eu quero que você receba com a alma, porque se você for carnal, vai ser para a sua própria perdição. Com seu coração, que a mesma unção e inspiração que Deus me deu, possa te dar também. Dá essa graça para você. Porque Deus tem me levado a essa posição. E terminando aquele culto, na ceia, foi dia 1º de maio. 1º de maio deste ano. Aqui eu falei para o pastor Wesley, qualquer pastor que não tiver essa liderança, as suas igrejas vão se dividir. E se eu assim diz o Senhor. Irmãos, isso me estremece. Irmão Brandes, quando você diz assim diz o Senhor, tem que ser o Senhor mesmo. Senão você é um mentiroso. E isso é verdade. Eu expus e exponho, como aqueles que estavam com Paulo. Paulo diz, eles expuseram suas cabeças por amor a mim. Aqueles irmãos, ele cita lá em Romanos 16, ele dá o nome, eles expuseram suas cabeças. E eu também expus. Nós também expomos. Não só um dia, não só um mês, mas uma vida. Enquanto houver fôlego no meu corpo, eu permanecerei. Como Elias permaneceu, ele ficou sozinho. E quando eu estava orando, o pastor Joaquim Gonçalves estava doente, eu estava orando, e aquela unção desceu no meu coração. Ele não vai morrer. Oh, mas como eu criei naquilo, ele não vai morrer. Passou uns dias, ele morreu. Aí eu fui de novo. Oh Deus, aquilo desceu, eu sei que era o Senhor. O Senhor disse que ele não ia morrer. E ele veio e disse, quem disse que ele morreu? Ele não morreu. O ministério dele não morre. Porque morre o homem, mas o ministério não morre. E ele vai até o fim. Ele estava falando do ministério. Mas ele responde. Ele não erra. Nós equivocamos, mas ele não equivoca. Ele não está equivocado. E por causa disso, irmãos, eu retiro isso que eu coloquei aí, sobre o meu consentimento dos irmãos trabalhar lá. Não estou dizendo, vocês não vão, não é isso. Eu retiro o meu consentimento, só isso.
Vocês querem ir? É vocês. Eu quero fazer o que Deus me mostrou. Eu citei o irmão Levi, irmã Sunamita, eu retiro. Vocês querem ir? É vocês. Eu não estou dizendo que não pode, você é agente livre para ir aonde você quiser. Só que, irmão Wallace está me ouvindo agora, não está? Vocês não têm o meu consentimento de ir. A minha posição, eu quero que todo mundo na terra saiba ela. Ela é clara, ela é nítida. Coisa que eu sempre amei e admirei. São posições claras. Não ficar aquele negócio, não é pedra nem tijolo, não é isso, nem aquilo. Não. Eu acho isso mais claro, com dor na alma, com desespero, com noites e noites e madrugadas de oração. Deus me mostrou, por causa da minha posição, eu tinha que posicionar também o povo. Se Deus me deu uma posição dessa, e eu espero que todos tenham também, porque Deus trabalha com todos. Espero que todos tenham também. Se eu tenho, um ou dois, os outros não têm, e eu consento, como fala? Consinto, eu estou deixando vocês à mercê. À mercê. E eu não quero isso. Eu não quero levar essa culpa. De jeito nenhum. Eu quero que vocês sejam posicionados também. Agora é você e Deus. Você é livre. Eu estou deixando a direção que Deus, quando eu falo Deus, você sabe que é Deus, não sabe? Não é apenas um pensamento meu. Não é apenas uma exigência minha. É com dor na alma mesmo. E amanhã ou depois você vai ver os resultados. Você vai ver com dor. Oh, Deus! Às vezes eu choro e falo, se todo pastor pudesse me ouvir. Me ouvir não. Ouvir Deus através desse pobre, indigno, pecador. Se todos, eles seriam tão bem-aventurados. Eu passei uma semana, quando o pastor partiu, eu fiquei uma semana em Goiânia. Na casa do pastor Joaquim Gonçalves. Porque a irmã Janaína, o Caleb, estavam muito desesperados. A irmã Janaína é muito amiga da irmã Gilmar. E ali não teve como nem eu ver minha mãe. E eu vi um ministro e outros irmãos fazendo um grupo de pessoas, dividindo a igreja. E eu desesperei por causa daquilo. E eu estava orando e numa madrugada eu tive um assim, diz o Senhor, desceu na minha alma. Eu chamei o pastor, o ministro, fui lá, chamei ele lá no quartinho e falei, você quer ouvir o assim, diz o Senhor? Ele diz, eu quero. Nunca faça isso. Permaneça ao lado desse ministério o resto dos seus dias.
não faça isso. Isso não é Deus. É um grupo que está querendo fazer isso. Não faça isso. E ele ouviu. E esse mesmo Deus veio naquela madrugada e disse: todos que não permanecer desse jeito vão se dividir. E vão mesmo. Pode escrever isso aí. Porque Deus não falha. Pode escrever. Vão dividir. E não vão dizer que foi o diabo. Não foi o diabo. Foi Deus fazendo. Olha na Bíblia. É só olhar lá. Deus não fazia isso? Ele não dividiu as 12 tribos? Deixou só uma da linhagem de Davi? Por causa de Davi? Ontem, orando aqui, o Espírito me despertou às 3:30 da manhã. Fiquei orando lá em casa até vir para cá às 4. E próximo das 7 horas ele me mostrou algo desse púlpito. Parece que ele disse, falou dentro do meu, olha para o púlpito. Quando eu olhei, pensava que ia ver alguém, mas eu vi a unção. Vi a unção. Quando a voz diz para João, lá no Apocalipse, 1, verso 12, e João, a voz falou com ele, e ele virou para, o profeta diz na Bíblia, em inglês, versão Rei Tiago, na nossa diz assim, João virou para ver quem falava com ele. João disse, eu virei para ver quem falava comigo. Na versão inglês, Rei Tiago, o profeta diz que nas eras lá, que João virou para ver a voz que falava com ele. Você vê a unção. E eu vi uma unção falando. Permaneça como você tem permanecido até seu último fôlego. E deixa a sua posição e posiciona o povo naquilo que você é posicionado. Porque não adianta eu ser posicionado, eu sou posicionado e o povo é desposicionado. Então, é o meu dever. Se eu não fosse, eu não tinha essa obrigação. É o meu dever. É a minha obrigação posicioná-los. Se vai posicionar, é você e Deus. Mas o meu dever, eu estou cumprindo diante de Deus. Estou livre no vosso sangue. Porque nunca vos deixei de anunciar todo o conselho de Deus. Elias, ele permaneceu, o profeta diz que todos os ministros se debandaram, Acabe, Jezabel e todo o povo também, e ele ficou sozinho. Não tinha ninguém nem para dar dízimo para ele. Mas, devido à posição dele, mas teve um que não abandonou, foi Deus. Mandou ele lá para o ribeiro Querite, e ele ordenou os corvos para levar o sanduíche para ele. Ele bebia a água do ribeiro. Tinha 2 refeições por dia. Depois Deus ordenou a viúva para cuidar dele. E o milagre aconteceu.
E ele permaneceu sozinho, mas Deus permaneceu com ele. O homem posicionado, e eu quero nessa escola relembrar. Não adianta eu ser posicionado assim, não é ser duro, não é isso, é receber direção divina. Irmãos, eu não posso ser incrédulo. Eu não posso ser incrédulo. Lá, quando Deus, Ele veio até mim e me mostrou, eu expus a minha cabeça e exponho ela pela verdade da Bíblia, pela verdade de Deus. Como o profeta disse aqui nesta mensagem, é uma igreja enganada pelo mundo. Eu quero que essa escola é lembranças. E todo mundo que ouvir, se cada pastor pudesse ouvir, porque é para a salvação, irmão. Irmão, como você vai ler a Bíblia? Nós estamos nos Salmos. Olha o espírito de Davi. Olha o espírito dos que estava contra Davi. Olha a inspiração que Deus deu para Davi. Rocha minha, libertador meu. Os maiores sofrimentos de Davi foi a língua fraudulenta, peçonhenta, maligna. Como nós vamos ler os Salmos, e se cada um caiu nesse deslize, ele deve vir pela via do arrependimento e do clamor e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoe. Como o profeta diz no parágrafo 49 desta mensagem, uma igreja enganada pelo mundo. Eu não me importo se eu tenho que permanecer sozinho, com ninguém a não ser somente com Deus. Eu pregarei a verdade da Bíblia de Deus e a defenderei. Se eu morrer, ainda defenderei a verdade. Certamente, nós desejamos a verdade. Eu não serei medido de acordo com a igreja, porém, de acordo com a palavra de Deus, eu desejo ser medido. E esse ministério nos levou, irmão, à verdade da palavra de Deus. A verdade do Filho do Homem, a verdade do Elias, a verdade do sétimo anjo, e nós somos posicionados, e o ministério de Deus, ele não morre. Espíritos não morrem. E como ouvimos aqui quarta-feira, temos que terminar 8h15, hein? Está passando o horário. Mas esse Espírito, ele começou lá em Gênesis. E ele vem, ele não morre. Ele não morre, ele causa danos. Irmão, quem não tem essa visão vai sofrer demais. Oh meu Deus, eu fui criado na palavra e eu já vi cada coisa. E sai aquele espírito, não é a pessoa, não estamos falando de pessoas aqui, é o espírito. E aquela pessoa sai com aquele espírito e ronda por lá. Irmão Brana mostra aqui, ó, esse espírito. E ronda, é uma escola dominical, é ensinamento.
É o parágrafo 52 da mensagem A Torre de Babel. E agora quando você está realizada uma reunião e um espírito maligno está na reunião, aquele espírito é quase inofensivo até que ele encontre alguém para que ele a possa trabalhar através daquela pessoa. Então, quando ele pode trabalhar através dela, certamente ele pode causar danos. Porém, ele é um espírito maligno. E o Espírito Santo está aqui tentando encontrar alguém através de quem operar. E quando ele encontra alguém para agir, ele pode fazer o bem. Vem os dois espíritos, seus motivos e objetivos. Observe agora como isto é. Observe suas obras. Observe seus frutos. Então você poderá ver que espírito está em você. Você é induzido pelo Espírito. Se você não tem nenhum espírito, você está morto. E se você tem um espírito, ele motiva a sua vida. E se sua vida produz o fruto de um cristão, é o Espírito de Cristo. É o Espírito cristão. Agora vocês podem ser preenchidos. Agora observe este espírito maligno. Quando ele sai, ele anda em lugares áridos, procurando um lugar para encontrar descanso. A Bíblia diz que ele não pode encontrar, então ele diz: eu voltarei para onde eu saí. Ele volta para esta pessoa na qual uma vez ele esteve, e ele encontra a casa toda varrida, limpa, santificada, sem nenhuma condenação. Simplesmente um verdadeiro crente, o alegre, mas está vazio. E ele diz: venha aqui. 7 outros espíritos piores do que ele era. Por favor, tentam compreender isto. A Bíblia diz que esta é a verdade. Jesus disse que isto é verdade. E ele volta para esta casa, um homem que confessa que Cristo é o seu Salvador, que desfaz de sua impiedade, para de beber, para de fumar, sua mentira, seu roubo, ele se santifica, limpa, a sua casa está toda varrida, ele se sente livre. Então ele volta e ele encontra aquela casa. Então ele vai e apenas outros 7 espíritos piores do que ele era e entra nesta pessoa. E a Bíblia diz que este último estado do homem é 7 vezes piores do que o no princípio. Agora, o que tem acontecido? Vem um evangelista, ele prega o arrependimento e você fica limpo de seus pecados. E então, quando você está limpo, o diabo se afasta de você. Você leva as coisas que você roubou de volta. Você vai, confessa os seus erros para sua esposa, seu esposo. Você está realmente limpo. Então a coisa é, você está simplesmente limpo e o bom alvo é um bom alvo para o diabo. Agora, depois que as pessoas creem e foram batizadas, elas se encheram do Espírito Santo, e este é o programa divino de Deus. Agora, se você está cheio do mundo, quando você está salvo, você pode estar cheio de bons pensamentos e assim por diante, mas a menos que você esteja cheio de Deus,
Deus enviou o Espírito Santo à terra para motivar a igreja. Você pode estar cheio de pensamentos, você pode estar cheio de teologia, você pode estar cheio de cultura, um sabe tudo, você pode estar cheio de religião e continuar sendo um alvo do diabo. Isto é correto. Você vai vendo, parágrafo 63, o diabo é uma pessoa que tem que ficar afastada de você. Você está sob o domínio de Deus, você é uma nova criatura. O Espírito Santo entrou naquele lugar vazio e o encheu. Um pastor, qualquer culto ou alguma pequena literatura que você pode ler, pode lhe dizer: os dias de milagre já passaram. Aquele é um bom lugar para o diabo colocar um daqueles espíritos ali e te fazer uma pessoa pior do que você era quando você era um pecador. Porque um pecador religioso é o pior de todos. Este é o pior. Assim disse Jesus, é o pior espírito. Qual que é? O pecador religioso. É aquele espírito religioso. Parágrafo 74. Uma mulher de má reputação nas ruas, você chega e lhe diz: ei, mulher, você está errada. Ela dirá: vá cuidar da sua própria vida. Não é assim? É um demônio. E algum membro de igreja de dura serviço são 7 vezes piores do que uma mulher dessa. Pior do que o beberrão no bar, do que o ladrão na penitenciária, do que o que matou não sei quantos. Pior, 7 vezes pior. Você lhe diz: há um grande avivamento acontecendo, você deveria ir até lá. O Senhor Jesus tem se manifestado, curado os enfermos, as pessoas estão recebendo o Espírito Santo. Vá. O que está havendo com você? Eu pertenço à igreja, eu sou tão bom quanto você. Por quê? Ela não sabe melhor. Mas fale você com a mulher decente, diga-lhe que é errado fazer aquilo. Ela dirá: amém, eu sei que é errado. E você lhe diz: homem ou mulher que é nascido de novo do Espírito de Deus, que o batismo do Espírito Santo está aqui para que eles possam encher seus corações. Eles gritarão: amém, é isto, pois eles se alimentam e vivem da palavra de Deus. Certamente eles vivem. Você vai notando que essa unidade é sobre um plano de Deus. Como no parágrafo 7, Torre de Babel. Eu quero falar nesta noite sobre a unidade da unidade. Agora, quando entramos diretamente na palavra para esta exortação de se admitir muito o fato de pensar como que as pessoas que eles viram aqui eram uma... Vocês sabem, aquele é o plano de Deus. Deus deseja que o povo seja um. Na oração dele, na mensagem unidade, o irmão Brana bate muito nisso. Tem que ser um.
sobre o plano de Deus. Enquanto entramos é estranho pensar, mas o diabo tenta colocar seu plano. Isso aí você pode ver durante as eras, irmão. É estranho pensar, mas o diabo tenta colocar seu plano em ação e fazer do povo um só sob seu plano. Agora, Deus tem um plano e o diabo tem um plano. O diabo está tentando colocar o povo sob o seu plano, enquanto Deus está tentando colocar o seu povo para ser um sob o seu plano. Você quer uma unidade no plano de Deus ou no plano do diabo? Qual unidade você quer? Eu quero estar na unidade do plano de Deus. E o plano de Deus é a sua palavra. O diabo está tentando colocar o povo sob o seu plano, enquanto Deus está tentando colocar o povo para ser um sob o seu plano. Então, aí estão dois grandes espíritos no mundo. Um deles é o diabo e o outro é Deus. O diabo tem mensageiros, Deus tem mensageiros. Eu não quero falhar no meu discernimento. De jeito nenhum. Unidade, parágrafo 17. Agora Jesus orou em São João 17 e versículo 11. Para vocês que anotam estes temas de escola dominical, eu tenho muitos deles nesta manhã. São João 17, 11. Jesus orou para que a igreja e ele fosse um, como ele é e o Pai são um. Que a igreja, como nós, membros do corpo de Cristo, fôssemos um, exatamente como ele e o Pai são um. E naquele dia nós saberemos que ele estava no Pai, o Pai nele e ele em nós, e juntos seríamos um. Que união, que unidade aquilo seria, ver Deus em sua igreja, até que cada membro esteja perfeitamente em harmonia com cada um e Deus. Esta é a igreja para a qual Jesus está vindo. É aí quando sua oração será respondida, que seremos um, e são os únicos terrenos de companheirismo que Deus alguma vez colocou para si mesmo, e sua igreja é a unidade dele mesmo no povo. Este é o único terreno de companheirismo e a única forma pela qual você pode obter estes terrenos é através de uma união, se unir com ele para sempre. Não tem terreno de companheirismo fora da unidade dele. E ele é a palavra. E o ministério apostólico de Deus trouxe a palavra para nós. Nós não podemos pisar nisso. E enquanto não houver uma posição mesmo, não tem o meu consentimento. Depois que houver posição, sim, aí sim. Depois que tiver posições, aí sim, tem meu consentimento. Mas enquanto não houver, não tem. É uma condição.
porque eu recebi isso de Deus. De Deus, não estou brincando. E você vai ver isso durante o longo dos anos. Você vai, escreva isso. Hoje, dia 19 de junho, escreva isso diante de Deus. Eu assim diz o Senhor. Sou responsável e responderei por isso. E bem-aventurado aqueles que ouçam e praticam isso para o bem dos seus ministérios. Senão dividirão. E não é o diabo, é Deus, para levar um consenso, que Ele visitou o nosso país de uma forma sublime. Sublime. E nos alinhou. Ah, você não sabe o que é espírito errado, irmão. Você não sabe o que é doutrina errada, irmão. Você não sabe que peste que é. É a pior da terra. Você não sabe o que é espírito de morte. Você não sabe o que é a doutrina de Balaão. A doutrina de Jezabel que está no Apocalipse. Como eu aborreço. E graças a Deus, se hoje nós temos uma fé tão cristalina na mensagem do dia, na mensagem da hora, crendo em tudo, louvado seja Deus, porque Deus nos posicionou com ministério apostólico. E se os líderes não posicionam, eu posicionarei. Nem que eu fique sozinho. Não importa se é pai, se é mãe, se é sogro, se é sogra, seja lá o que for, é eu e Deus. A sua fé não tem parentesco e nem considerações. Porque é meu amigo, é minha amiga, é meu pai, é minha mãe. Não, é você e Deus. O ofício não tem parentesco. O discernimento de espírito, como o profeta nos mostra nesta mensagem, discernimento de espírito. Oh, mas como eu amo esse profeta. Como eu amo essa mensagem, você o ama? Você crê nela de uma forma cristalina? Como absoluto? Quem te ensinou? Quando eu vejo a minha fé brilhante, quem te ensinou? Você teve alguém que te ensinou? Não teve alguém que te ensinou? Que te ensinou e que te ensina ainda. Porque o ministério não morre, ele é divino. E a mensagem de discernimento de espírito, parágrafo 11, irmão Brandes, você não julga a pessoa pelo grupo que ela pertence, mas pelo espírito. Pelo Espírito. E o Espírito me lembra aqui, poucos dias antes do pastor Joaquim Gonçalves partir, eu estive com ele, ele me falou de 4 ministros cruéis. 3 deles hoje estão sendo elevados. Aquilo fere a minha alma. Cruéis. E antes dele partir, ele leu Atos 20.
E os lobos que Paulo fala aqui, não é um lobo lá do mato, é ministros, é pastores, que eles não perdoam o rebanho. Não é bicho lá. Atos 20, você quer abrir? Versículo 22 em diante. E eu disse para ele: pastor, aonde estiver, seja lá no fim do mundo, que quer permanecer nesse ministério que Deus estabeleceu sobre esse país apostólico, eu irei atendê-lo. Ele disse: como, irmão, como? Deus vai dar graça. E Deus tem dado. E eu permanecerei enquanto houver fôlego no meu corpo. Ah, não tem perdão? Claro que tem. Mas desde que quando vem como a Bíblia ensina, como o profeta ensina, como Deus mostrou, eles têm que vir desse jeito. Humilhado, arrependido, com a cara no chão, clamando, erramos. Sabe por quê? O dano foi grande, mas quantas pessoas que eu já fiquei sabendo morreram, deram ataque cardíaco por causa de ministros. Quantas? Eu fiquei ouvindo uma, disse: olha, o pastor ficou falando tanto lá, difamando tanto, ela deu um ataque cardíaco e caiu morta. E outros, e depois são elevados. Não! O Espírito está bradando, não e não e não. Eles precisam reconhecer que erraram e tem que se arrepender diante de Deus, e diante da Bíblia, e diante da mensagem da hora. E outros se afastaram e foram para o mundo. E olha o juiz e o líder deles, o cabeça, levou o povo para onde? Para o abismo do deserto, a descrer na maior coisa da terra, que é a mensagem do Filho do Homem. Descrer. E esses que estavam acompanhando eles, agora sendo elevados. Aí viram, graças a Deus que viram o abismo. Mas os que permaneceram, devem permanecer na condição que o Espírito está levando, a levar a eles essa condição de arrependimento. Assim, depois que mostrar arrependimento, mostrar que erraram, que arrependeram, então aí sim, aí tudo bem. Ser como antes, como era, ser como todos, mas até então, não. Atos 20, versículo 22 em diante. Agora eis que, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Lembra que o nosso pastor Joaquim Gonçalves leu essas escrituras antes dele partir? Senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus,
não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Esses lobos são ministros. Enquanto estava vivo, eles estavam longe. Depois que partiu, eles se aproximam. E quem dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Olha aí, cumpre diante de nós coisas perversas. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Me faz lembrar da visita de Deus lá, o anjo Gabriel, Miguel, visita Elohim. Agora, pois, irmãos, e é o novo ministério. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobiceis a prata, nem o ouro, nem o vestido. Vós mesmos sabeis para que o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos. Paulo partindo, ele está pensando nos enfermos. Recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E a mesma coisa, ele estava preocupado com os órfãos, com as viúvas, com os necessitados, quase partindo, mesmo espírito. Paulo, e havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles, e levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera que não veria mais o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Paulo, apóstolo, do mesmo jeito. E só isso aqui para nós encerrarmos. E depois eu quero entrar nessa mensagem de discernimento de espírito. Mas o profeta diz no parágrafo 11: agora nós temos, se eu penso que é uma boa coisa para nós, como ministros, em seguir nossa ordem. O profeta diz: não é a obrigação da ovelha manter o lobo afastado, é a obrigação do pastor manter o lobo afastado, mas é a obrigação da ovelha manter atrás do pastor. Se seguirmos nossa ordem, enquanto vemos todas as coisas no mundo como vemos hoje,
E nós temos uma ordem de Deus que é para o discernimento de espírito, provando o espírito. Eu creio que esta é uma lição muito grande para a igreja hoje, é para provar todo espírito, ter o discernimento do espírito. Eu penso que nós não devemos de maneira nenhuma tentar julgar as pessoas através da denominação a qual eles pertencem, ou pelo grupo que eles estão reunidos, se eles são metodistas, batistas, presbiterianos, pentecostais, ou seja o que for que eles forem. Nós nunca devemos julgar o homem pela denominação a qual ele pertence. Nós devemos sempre julgá-lo pelo espírito que ele possui. Vem o espírito, se ele é chuva seródia ou chuva temporãs ou interna, chuva externa ou sem chuva, ou o que quer que ele seja, nós nunca devemos julgá-los através disso, mas através de seu espírito. Nós estamos para discernir o espírito. Veja o que o homem tem em mente, o que ele tem, o que ele está tentando realizar. Se o homem, através de um dom, não importa quão grande seja o dom. O profeta diz: se eu dissesse aqui quem é o presidente, isso ia engrandecer-me. Mas o que ia levar para o reino de Deus? Qual a glória que Deus ia receber nisso? Mas se aquele homem, com aquele dom que Deus deu para ele, levar o povo à palavra, a Deus, a honrá-lo a Deus, você discerne esse espírito, ele sabe que ele é de Deus. Mas se ele está querendo se elevar a si mesmo, você já sabe que aquele é um espírito que não está certo. Você não sabe disso pela palavra de Deus? Até o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus em carne, ele não se elevou a si mesmo. Ele diz: eu não posso fazer nada se o Pai que me enviou não mostrar primeiro. Até ele, o próprio Deus em carne, disse: eu posso só. Ele dava glória ao Pai, sendo o próprio Deus. Oh Deus, todo espírito cristão, ele leva o povo à palavra de Deus, ao ministério de Deus, que levou nós à palavra eterna de Deus. E a defenderei. Eu vivo com isso, morro com isso, até o último fôlego da minha vida. Não apoiarei isso. Não apoiarei isso. Qual é aquela palavra que eu disse? Não consinto. Alguém, um ministro criticando, com espírito errado, dizer nós. Eu lembrei do salmo de Davi. Ele se vangloriando e se crescendo com as suas línguas peçonhentas. Nós, que falamos tanto, hoje estamos elevados. E vocês, que pararam na brecha, estão descanteados. Sim, podemos estar descanteados pelos homens, mas Deus tem nos acolhido. E permaneceremos fiéis a Deus, até que a morte nos liberte.
Eu tenho passado lágrimas, derramado lágrimas no meu coração. E noites e noites de oração, de clamor, de Deus. Eu quero que você leia uma escritura. Vocês me conhecem. Vocês discernem o meu espírito, não discernem? 1 Coríntios 11. Permaneça assim, irmãos, como nós permanecemos no princípio. 1 Coríntios 15. Nós queremos o plano de Deus, não o plano do diabo. Não. Nós não queremos uma unidade. Dois não podem andar juntos se não estiverem em pleno acordo com maldizentes, com pessoas que causaram danos. Sim, queremos, desde que entra no plano de Deus. No plano dele eu não vou entrar, não. Não, de jeito nenhum. No plano do diabo eu morro sozinho, mas não entro. Não entro. E você deve ser um homem ou uma mulher posicionado. Se você é de oração, se você realmente é um eleito, porque isso leva a posicioná-los. Nós somos assim um jeitão de bobo assim. Todo cristão é um jeitão de bobo. Mas tem um espírito que não é bobo, não. É igual o Martim. Martim, o diabo chegou lá e disse: eu sou Jesus, me adora, Martim. Ficou olhando, esperando Deus. Discernimento. Coroado, coroa de ouro, coisa mais linda. Anjo, é Deus. Anjo. Ele parou assim, esperando lá. Martim, Jesus não está coroado ainda não. Satanás, vai-te em nome de Jesus Cristo. Quando você tem discernimento, irmão, isso aí. Aquela irmãzinha lá não sabe ler, não sabe escrever, não sabe nada, mas vai lá para você ver. Ela fica assuntando o espírito. Que está meio assim, o que é, hein? Vou escutar aqui o que ele fala no meu coração. Eu tenho ele. Eu tenho ele. Nós temos ele. Não temos ele? Você não tem ele? E quando um povo é firme, posicionado, isso ajuda outros, salva ministros. O ministro me diz: você me salvou, irmão. Você nem sabe. Você me salvou. Você salvou a minha igreja. Oh Deus, salvou a sua igreja? Jesus que salvou ela. Mas a sua posição me fez eu tomar uma posição pelo Espírito de Deus. E quando você, na sua posição, você não viu? O profeta disse: a igreja que tem um pastor todo luxuoso. Se todo mundo for me acompanhar, eu não quero que ninguém pegue meu espírito. Hein? Ninguém vai usar perfume. Mas se for acompanhar o pastor João, todo mundo vai andar cheiroso. É um pequeno humor. Mas se for todo luxuoso, todo mundo vai. Mas se for um legalista, todo mundo vai ser legalista. Mas se ele for um homem posicionado, também todo mundo vai ser posicionado. Porque esse não é um espírito do pastor, é o Espírito Santo de Deus. É um povo firme, posicionado por Deus. Mas se eu posso
a minha ignorância, que a minha estupidez, ajudar alguém, receba como de Deus. Você não vai perder nada. 1 Coríntios 15, versículo 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos. Eu digo, eu sou o menor dos pastores. Eu não sou digno de ser chamado pastor. Você fala, pastor. Oh, meu Deus, não sou digno disso. Eu sou o menor. O profeta diz, é a maior posição, é o ministro. É a maior posição do que o médico, do que o juiz, do que qualquer outro. Por isso nós dependemos de Deus para ocupar esse ofício, porque nós estamos dirigindo almas a Cristo. Almas ao Senhor Jesus. Sabe por que isso? Porque, irmãos, nós estamos livres. Irmãos, se nós sabemos, porque todos têm que entrar num companheirismo no plano eterno de Deus, no plano divino de Deus, na liderança do Espírito Santo. Não é isso que o profeta nos ensinou? As pessoas, cada um vem com aquilo, um vem com a doutrina, misericórdia, como nós já sofremos em plenário, de tantas doutrinas erradas, de tanto aquilo, e tudo barrado, tudo quieto, graças a Deus. A nossa fé pura, cristalina na mensagem da hora, é o profeta, o pastor da noiva. Todo dom que as pessoas têm, leva ele para a mensagem da hora. Se não é isso, é levar a mensagem, porque é Deus em forma de letras, é o ministério do Filho do Homem. Senão aquele é um espírito errado. Ele está querendo elevar a si mesmo e querendo ser uma grande pessoa. Não, Jesus é o grande no nosso meio. Ele é o tal. E Ele é a palavra. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu também sou menor, pois que persegui a igreja de Deus. Eu não persegui, mas pela graça de Deus, eu sou o que eu sou. Graças a Deus, eu vou dizer, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. Você quer dizer? Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Eu quero abrir um parênteses. Eu nunca trabalhei mais do que todos eles. Mas Deus, pela graça soberana dele, me fez ser um homem de oração, um homem de visão. Eu não me envergonho. O profeta diz, um homem de inspiração é um homem de visão. Uma visão de longo alcance. Uma visão que ninguém pode ver. E as pessoas que não conseguem enxergar, eles veem só ali o momento ali, mas eles não podem ver além. E Deus dá uma visão para certos homens ver além. E eu estou tão feliz. Paulo diz, eu trabalhei mais do que todos. Eu não. Mas Deus me fez ver coisas. E orar. E ter uma vida que quase eu nunca encontrei. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Todavia não eu. Essa vida de oração, de entrega, que Deus me deu, uma vida mística. Não eu, como o pastor Joaquim Gonçalves dizia, esse irmão, você é tão místico.
não eu, mas a graça de Deus para comigo. Você quer dizer, não eu, mas a graça de Deus para comigo. Cristão como eu, não eu, mas a graça de Deus para comigo. Você quer dizer, ficar de pé e dizer, eu sou cristão, não eu, mas a graça de Deus para comigo. Eu sou tocador, não eu, mas a graça de Deus para comigo. Eu sou cantor, não eu, mas a graça de Deus para comigo. Eu sou diácono, não eu, mas a graça de Deus para comigo. Eu sou aí, estou no banco sentado ouvindo a palavra. Ser esse homem que eu sou, essa mulher que eu sou, não eu, mas a graça de Deus para comigo. Eu sou esse jovem, essa jovem, não eu, mas a graça de Deus para comigo. Dá glória a Jesus. Eu permanecerei. Eu permanecerei todos os dias da minha vida, até o meu último fôlego. Você o permanecerá, mesmo que todos se descambam. Não me importa, 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Eu vi numa visão um rim, Deus curando um rim. Eu ainda pensei, será que é a irmã que está com os 2 rins paralisados? Eu não sei. Eu vi Deus curando um rim que estava danificado. Quem sabe você foi no médico e o médico diz que tem um rim que está paralisado ou danificado. Será que é esse que é o seu, que está curado? Apenas creia em nome de Jesus Cristo. Ele está conosco, Ele permanecerá conosco. Fique firme na palavra, fique na vocação que Deus tem chamado. Permaneça fiel e posicionado, porque você vai ajudar muita gente e até ministros, pastores. Eu que irmão tão posicionado e eu não sou, meu Deus. Deus te dará graça em nome de Jesus Cristo. Louve e glorifica o nome de Jesus. Louve e glorifica o nome dele. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja.